Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar de grandes acidentes em instalações industriais e em todo o mundo e que provocaram mortes, destruição, enormes prejuízos econômicos e ambientais. Vamos lembrar que as consequências desses acidentes muitas vezes não se limitam ao território de um só país. E ainda vamos falar do que diz o direito internacional sobre o tema. No dia 3 deste mês de fevereiro, um trem descarrilhou no estado de Ohio, no nordeste geográfico dos Estados Unidos. A composição tinha 150 vagões. 20 levavam produtos altamente tóxicos, como o cloreto de vinila, usado na fabricação de plástico PVC. A grande explosão que se seguiu liberou gases perigosos para a população e para os animais. Moradores da região relataram dores de cabeça e náusea. E peixes foram encontrados mortos a até 20 quilômetros do local. O governo dos Estados Unidos foi acusado de demorar a agir e de minimizar o acidente. As redes sociais chegaram a comparar o caso com a grande tragédia de Chernobyl. Em 1986, uma grande explosão derreteu um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O acidente foi causado por uma combinação de falhas no projeto da usina e dos operadores dos reatores. Uma enorme nuvem radioativa se espalhou pelo ar e atingiu partes da União Soviética e, em menor quantidade, da Europa. 2 pessoas morreram na hora dentro da usina. Nos meses seguintes, 28 bombeiros e funcionários perderam a vida por causa da radiação. Os números são controversos, mas as mortes confirmadas chegaram a 134 ao longo de 10 anos. Em 2011, no Japão, um terremoto seguido de tsunami inundou a usina nuclear de Fukushima e causou o derretimento de 3 dos 6 reatores. A Comissão de Investigação Independente do acidente considerou que o desastre foi artificial e que as causas diretas eram todas previsíveis. O relatório também constatou que outras usinas japonesas eram incapazes de aguentar terremotos e tsunamis. 2 funcionários da operadora da usina morreram no acidente. Outros 6 receberam exposição à radiação acima do limite aceitável para o longo de uma vida. Um programa contínuo de limpeza intensiva para descontaminar as áreas afetadas vai levar de 30 a 40 anos. O terceiro acidente nuclear mais grave do mundo aconteceu na usina de 3 Mile Island, em 1979, no nordeste dos Estados Unidos. Foi causado por falhas humanas e de projeto. A unidade 2 da central nuclear derreteu parcialmente e liberou grandes quantidades de radiação no ar. Até onde se sabe, não houve vítimas, mas o acidente exigiu a evacuação de milhares de moradores da região e a usina acabou desativada em 2019. Em 2010, o Golfo do México foi palco do maior desastre ambiental da história. A explosão de uma plataforma da petroleira British Petroleum causou o vazamento de 206 milhões de galões de petróleo no mar, próximo à costa da Louisiana, nos Estados Unidos. 11 pessoas morreram. A mancha de óleo atingiu mais de 1.000 quilômetros do litoral e destruiu importantes habitats naturais de vida marinha. Os efeitos são sentidos até hoje. No Brasil, em 2019, o rompimento desta barragem em Brumadinho representou uma das maiores tragédias da história do país, tanto do ponto de vista humano quanto ambiental. 267 pessoas morreram. A lama cobriu uma enorme área da região metropolitana de Belo Horizonte, contaminou córregos e rios e significou enorme prejuízo econômico para o estado de Minas Gerais. A barragem é controlada pela mineradora Vale S.A. Até hoje, centenas de famílias de atingidos ainda não receberam indenização. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Ana Carolina Barchetti, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB. Também com Tatiana Cardoso Skeff,
professora de Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Ana Carolina. Ana, nós mostramos o exemplo de 6 locais do mundo onde houve grandes acidentes, todos eles marcados por uma questão comum. Ou houve falha humana, ou houve falha de equipamentos, ou houve as duas coisas. Embora até no caso do Japão tenha havido antes um terremoto seguido de tsunami, mas uma comissão concluiu que lá também houve falha humana e de equipamentos. Muito bem, são grandes acidentes, provocaram mortes, prejuízos, uma série de problemas. O que o direito internacional diz a respeito disso? Bom, o que nós temos especificamente no caso do transporte de produtos perigosos é um código aprovado pela Organização Marítima de Transporte, que é um código que regula o transporte marítimo de produtos perigosos. No âmbito do direito internacional, apesar de ter feito pesquisa no sentido dessa regulação do transporte ferroviário de instrumentos perigosos, eu não encontrei absolutamente nada. O que se usa, aparentemente, para regular isso é justamente essa norma que regula o transporte marítimo desses produtos. É diferente do Brasil. No Brasil, nós temos a lei e resoluções da ANTT que regulam, sim, o transporte das cargas perigosas, tanto na modalidade rodoviária como na modalidade ferroviária. Agora, Tatiana, mesmo que não haja no transporte uma regulação internacional, alguns desses acidentes tiveram origem em um país, mas atingiram outros. É o caso de Chernobyl, por exemplo. Aliás, até um parênteses, muita gente hoje em dia diz Chernobyl, americanizaram a palavra, mas até onde eu posso saber é Chernobyl mesmo. Muito bem. Lá, as consequências atingiram a então União Soviética, é território da Ucrânia, mas era território da então União Soviética, mas atingiram também o leste europeu, outros países que faziam parte da União Soviética, atingiu a Europa Ocidental, inclusive a Suécia, ou seja, há implicações internacionais. O direito internacional trata disso? Sim, o direito internacional ele vai trazer, na sua vertente do direito ambiental internacional, alguns princípios básicos que devem ser utilizados quando tratando-se da utilização de um território de um Estado que não pode causar prejuízo a outro. Esse é um precedente bastante interessante que advém de um caso, de uma arbitragem ocorrida em 1933, que é chamada Caso Fundição Trail, que envolvia Canadá e Estados Unidos e falava, inclusive, sobre poluição atmosférica. Nessa arbitragem, por exemplo, foi sedimentado esse princípio de que um Estado não pode utilizar o seu território para causar prejuízo a outrem. E, se o faz, ele se torna responsável. Tendo sido esse mesmo precedente já repetido por outras cortes internacionais, a exemplo da própria Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal da ONU, num caso de 1949, que é o caso do Estreito de Corfu, que também lida com uma situação semelhante. E, Tatiana, isso poderia significar, poderia redundar em indenizações, por exemplo, de um país a outro pelo problema causado? Exatamente. No plano do direito internacional, nós temos alguns tipos de reparação previstas. Temos aquela da situação voltar à antiga situação antes do dano. Só que, claro, que nos danos ambientais, por vezes, isso se torna impossível. A exemplo do que nós vemos, por exemplo, em Chernobyl propriamente, em que a situação na região ainda se encontra bastante perigosa, fazendo com que, inclusive, não se tenha muito acesso à região. Porém, se na impossibilidade de voltar à situação anterior, temos a possibilidade também de haver uma reparação pecuniária, que significa justamente de um Estado pagar a indenização a outro, além de outras medidas que também são previstas no âmbito do direito internacional ambiental, como seja um pedido de desculpas, como vemos em casos, por exemplo, mais recentes da Corte Internacional de Justiça envolvendo Uruguai e Argentina, ou ainda outras situações, como, por exemplo, trocas diplomáticas ou, inclusive, algum tipo de memorial que pode ser feito em relação aos dois estados para que essa situação não se repita.
Ana Carolina, quase todos esses acidentes que eu citei na reportagem aconteceram há 10 ou mais anos atrás. Chernobyl, 86, 79, aquele de Three Mile Island, nos Estados Unidos, são todos muito antigos, à exceção deste Ohio, que é bastante recente, né? Indenizações de coisas tão antigas são possíveis, mesmo que sejam nas condições levantadas pela Tatiana? Olha, há um tempo atrás, no âmbito nacional, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os danos ambientais eles são imprescritíveis, né? Então, a qualquer tempo de ocorrência daquele dano é facultada a quem de direito, ao detentor do direito da ação indenizatória, a cobrança de indenização pelos danos ambientais causados por determinada conduta, seja ela omissiva ou comissiva. Dentro do que nós temos na legislação brasileira, e eu acredito que cada vez mais o direito ambiental vem evoluindo nesse sentido, e o Brasil é um país onde o direito ambiental é muito regulado, é muito importante e é extremamente desenvolvido. Eu acredito que essas decisões possam servir de parâmetro a nível mundial para que se possa cobrar as indenizações, sim, até porque os efeitos desses acidentes que você mencionou são efeitos que se tem a longo prazo. A gente não sabe de plano qual vai ser o dano causado. A gente realmente precisa de um período para entender o dano. Como nesse caso de Ohio, a pequena exposição a esse produto químico que vazou, o cloridrato de vinila, ele diz que a pessoa pode desenvolver problemas neurológicos expostas a pequenas quantidades por pouco tempo. E quando expostas a grandes quantidades por muito tempo, pode causar o câncer, isso já foi comprovado, principalmente o câncer hepático. Então, eu acredito que esses danos possam ser cobrados, sim, à medida que eles forem sendo constatados e tendo sido correlacionados a essas condutas comissivas ou omissivas. E, Ana Carolina, qual é o palco? Quanto tempo você já me disse, mas qual é o palco? Qual é o fórum adequado para se fazer essa cobrança? Alguma corte internacional? É uma coisa que se resolve de país para país? Mas eu vou pedir que você nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de grandes acidentes em instalações industriais em todo o mundo e que provocaram mortes, destruição, enormes prejuízos econômicos e ambientais. As nossas convidadas são Ana Carolina Barchetti, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, e Tatiana Cardoso Scheffi, professora de Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia. Ana Carolina, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Eu lhe perguntei, em caso de indenização, quando um país prejudica o outro ambientalmente ou de outra forma qualquer por causa de um grande acidente industrial, qual é o foro adequado para se decidir a questão quando alguém pede indenização ou uma reparação qualquer? Qual é o foro? Olha, Guilherme, o foro para as indenizações, quando são indenizações pessoais, elas são normalmente no foro onde ocorreu aquele acidente. Agora, quando há uma briga, um direito gerado entre dois países, eu acredito que essa competência, salvo o melhor juiz, seja das cortes internacionais. Acho que a especialista em direito internacional, a doutora Tatiana, ela pode falar muito melhor do que eu dessa competência quando envolve dois organismos, duas nações. Então, eu peço ajuda, Tatiana. Tatiana, vamos pegar como exemplo o caso de Chernobyl. O acidente é uma coisa complicada, hein? O acidente foi na então União Soviética, que não existe mais, no território da hoje Ucrânia,
que está em guerra com a Rússia, centro da antiga União Soviética, e atingiu todo o leste europeu e até a Europa Ocidental. Chegou lá a Suécia. Digamos que alguém peça a indenização, vai pedir a quem? Ao governo da União Soviética, que não existe mais, ao governo da Rússia, ao governo da Ucrânia, vai recorrer a quem? Ao bispo ou vai recorrer à Corte de Haia, enfim. Qual é o caminho? Bom, quando temos disputas entre dois estados, a gente sempre pode recorrer à Corte Internacional de Justiça. Então, cabe a um país, por exemplo, diante de todos os danos sofridos, ingressar com uma ação perante essa corte que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, situada em Haia, na Holanda. Mas lembrando ainda que não só entre estados, e daí voltando um pouquinho ao que falávamos antes sobre uma potencial busca por cortes internacionais, a gente deve sempre lembrar, por exemplo, que quando temos uma situação em que internamente no Estado nós não conseguimos reparar o dano ao indivíduo, o indivíduo ele ainda pode recorrer, por exemplo, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Então, aqui nós temos duas frentes. Interestatal, nós vamos falar sempre da CIG, podendo eventualmente, inclusive, ser uma corte arbitral, como a Corte Permanente de Arbitragem, também situada na Haia, mas em relação aos indivíduos, caso eles não consigam resolver, por exemplo, algum tipo de problema relativo à sua reparação internamente, aqui no Brasil, por exemplo, poderíamos recorrer para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá na Europa, seria possível buscar a Corte Europeia de Direitos Humanos, né? Então, nós temos também esses caminhos das cortes regionais que poderiam nos auxiliar. Vamos falar então de um caso que aconteceu no Brasil e que, até onde se sabe, causou prejuízos exclusivamente ao Brasil, que foi o caso de Brumadinho, citado na reportagem. Ana Carolina, as pessoas que foram atingidas são centenas de famílias, né? Não só de trabalhadores da empresa, de gente que perdeu o pai, irmão, irmã, mãe, que eram trabalhadoras, que hoje reivindicam reparação, mas há também de gente que perdeu o seu ganha-pão, porque pescava nos rios contaminados ou plantava nas terras atingidas. Essas pessoas estão negociando com a Vale, que é a responsável pela mineradora, né? A mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, estão negociando já 2019 para 2023, são 4 anos. E não receberam até hoje as suas indenizações. Como é que elas devem proceder para fazer valer os seus direitos? Bom, até onde eu sei, essas indenizações estão sendo processadas e estão sendo julgadas pelo Poder Judiciário. É muito complexa essa situação, porque os danos ambientais, os danos à vida dessas pessoas tiveram as vidas devastadas, né? E, lógico, as indenizações e a reparação, elas não vêm sendo processadas na medida da urgência que essas pessoas necessitam, né? Tem os danos diretamente causados e tem esses danos reflexos, como você disse, que justamente afeta a subsistência das pessoas que não conseguem mais pescar, não conseguem tirar daquela terra o seu sustento, né? Eu acredito que o Poder Judiciário ainda é o caminho. Essas pessoas recorreram ao Poder Judiciário e a demora é o fato do sistema judiciário brasileiro ser extremamente confuso, a existência de muitos recursos que acabam eternizando um problema tão difícil de ser enfrentado e tão dolorido. É uma pena que essa reparação ainda não tenha sido realizada de maneira integral. Tatiana, ainda sobre o caso Brumadinho, eu li hoje que muito recentemente o governo dos Estados Unidos decidiu levantar informações para processar a Vale por eventuais prejuízos que os investidores estadunidenses tiveram com a perda de valor da companhia depois do acidente de Brumadinho. É um procedimento semelhante ao que aconteceu com a Petrobras, por exemplo, né? A Petrobras foi obrigada a pagar
uma enormidade, bilhões de dólares, se não me engano, 1,5 bilhão. A conta agora é melhor não fazer porque eu não tenho certeza dela. Mas foi um valor muito alto que a Petrobras foi obrigada a pagar porque o governo estadunidense julgou que tinha o direito de cobrar eventuais prejuízos tidos por investidores dos Estados Unidos com o problema da Lava Jato, com o problema da Petrobras aqui. Isso internacionalmente é aceito ou alguma coisa típica do poder do império, do poder de quem diz comigo é assim e eu vou cobrar e cobra mesmo e consegue? Sabes que essa é uma questão bastante interessante, porque dentro do panorama da Organização Mundial do Comércio, nós temos diversos tratados firmados. E um deles fala justamente sobre os investimentos estrangeiros. No âmbito dos investimentos estrangeiros, existe sim algumas normativas que prescrevem a possibilidade dos estados, por exemplo, atuarem em nome dos seus cidadãos na tentativa de obter algum tipo de reparação em relação a um prejuízo unilateralmente causado, né? Então, acredito que seja essa situação, por exemplo, que se discute hoje nos Estados Unidos, diferentemente, por exemplo, do que já se discutiu no âmbito do Reino Unido, que também lá temos como se fosse uma movimentação do Poder Judiciário, do locus do Poder Judiciário, para atribuir a responsabilidade aos desastres que tivemos no estado de Minas Gerais. Então, há essa busca alternativa de outras jurisdições também para lidar com a situação. Mas se eu pudesse ainda salientar, existe já algum tipo de movimento, inclusive, que salienta que caso haja essa demora, por exemplo, que a doutora Ana falava sobre o pagamento de eventuais indenizações, a busca para a Comissão Interamericana que eu citava anteriormente em relação aos indivíduos, né, o que se mostra bastante interessante na medida em que o Brasil, em grande parte das sentenças que ela teve contra si, no âmbito, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi justamente pela demora processual. Né, foi pela falta da garantia de proteção judicial outorgada pelo Estado brasileiro. Então, é bastante interessante porque não é apenas o investidor, por exemplo, norte-americano, que vai obter algum tipo de reparação em detrimento, por exemplo, daquelas famílias afetadas, né? Aqui eu faço eco justamente a essa medida que a demora judicial, inclusive, permite a gente acionar o plano internacional para auxiliar, no caso, para reparar as vítimas também. Ana Carolina, você é presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB. E nessa condição, talvez nos ajude para falar sobre um outro acidente que também envolve a Vale e que é anterior ao de Brumadinho. Eu falo, claro, do acidente em Mariana. Aquele terrível acidente que talvez não, seguramente o número de mortes foi menor. Lá foram 19 mortos em Mariana, em Brumadinho foram 237. Portanto, o Brumadinho tem uma dimensão terrível. Mas o estrago ambiental, no caso de Mariana, é muito maior, né? Aquela lama toda que desceu, pegou córregos, rios, caiu no Rio Doce, que é um grande rio que atravessa toda Minas Gerais, Espírito Santo, foi bater no mar. E aquilo causou um prejuízo e um dano ambiental terrível. Olhando para aquilo, pensando agora mais na questão ambiental, já fazem quantos anos desde Mariana? Se Brumadinho tem 4, Mariana deve ter 6, 7, talvez um pouco mais. E até hoje, o caso de Mariana ainda está tentando soluções, né? Isso. E eu acredito, Guilherme, que a gente consegue solucionar parcialmente uma reparação nos danos pessoais dos atingidos, né? A gente não traz os falecidos de volta, a gente não dá ao meio ambiente a mesma condição que ele tinha antes, né? Porque nós temos ali o dano, a poluição das águas, a mortandade de peixes, o assoreamento dos rios, porque a vegetação desceu junto, chegando a ter a poluição do mar. Então, o dano à fauna, à flora e o dano pessoal foram de uma monta, assim, eu acho que o valor é inestimável. Eu acho que nenhuma reparação pecuniária
ela consegue trazer de volta o que foi perdido com esses acidentes ambientais. E eu acho que a partir de todos esses acidentes, a gente tem que trazer a reflexão para dentro das empresas, para dentro das grandes corporações, que o que nós temos de mais importante é sim o nosso ambiente, porque a partir dele nós tiramos o nosso sustento, a nossa vida, e a cultura da preservação, a cultura da prevenção dos acidentes, ela tem que ser algo implantado, seguido e algo permanente dentro dessas empresas que lidam com os recursos naturais. Eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente pode tirar a partir de todos esses acidentes que você já mencionou. Tatiana, ainda na questão ambiental que envolve o Brasil, nos últimos 4 anos o Brasil teve um comportamento em relação à Amazônia que foi profundamente criticado internamente e externamente. Países que antes davam dinheiro para o Brasil para ajudar a cuidar da Amazônia pararam de dar porque sentiram que o dinheiro não era aplicado como deveria ser. Agora eles voltam a aplicar, as críticas amainaram, o Brasil adotou outra política, outro comportamento. Mas digamos que a gente tenha um retrocesso nessa área, cabe a outros países alguma forma de pressão que não a política, como já se exerce, ou nem mesmo como a ajuda que às vezes se oferece também. Noruega, Estados Unidos, outros países deram bilhões de dólares para ajudar a preservar a Amazônia. Mas cabe alguma coisa no plano do direito internacional para responsabilizar o Brasil por eventuais perdas ambientais planetárias? Essa é uma questão, eu até diria uma pergunta de $1 milhão, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da questão ambiental, hoje em dia, se tem muito impacto das mudanças climáticas e como as mudanças climáticas geram, eventualmente, responsabilidades para os estados no que tange a proteção, por exemplo, dos seus recursos naturais, como no Brasil seria a Amazônia. E é bastante interessante porque as mudanças climáticas, hoje em dia, estão cobertas por um tratado chamado Acordo de Paris, que é o modelo, é a normativa quadro que hoje rege esse sistema. Só que a grande crítica que se faz ao Acordo de Paris é que o Acordo de Paris ele se torna um tratado muito aberto, no sentido de prever o que os estados deveriam fazer, mas sem trazer muitas medidas repressivas. Ou seja, se o Estado ele acaba violando as regras ali previstas, não há tanta pressão por parte de um acordo internacional que possa efetivamente buscar a sua punição. Sendo essa, inclusive, uma das condições para a própria assinatura e ratificação dos Estados a esse acordo, que substituiu já o próprio Protocolo de Quioto, que era o documento antecessor ao Acordo de Paris, né? Mas eu diria assim, que no âmbito do direito internacional, o que existe normativamente falando é justamente aquele princípio que falávamos no início, de não gerar dano a um território alheio. Então, por exemplo, na medida em que a gente considera a Amazônia o pulmão do mundo, se um país conseguir provar que há um vínculo efetivo do dano sofrido com o desmatamento, por exemplo, ocasionado na Amazônia, havendo, portanto, essa ligação, esse nexo causal, é possível que a gente fale, por exemplo, nessa violação do princípio do não dano, do no harm principle, que é justamente de um Estado não poder usar o seu território como forma de lesar a outrem. Porém, esse princípio, claro, ele não está ali no Acordo de Paris, ele já vem sedimentado no costume, na jurisprudência internacional, o que torna a sua aplicação mais fácil. Mas não significa que seja fácil provar esse vínculo, né, de que o Estado que causou, então, o desmatamento gerou um prejuízo para outro específico. Então, esse é o grande dilema, né? O grande problema no âmbito internacional, que remete à pergunta de $1 milhão. Bem, acho que é fácil de resolver. É a gente cuidar da coisa direito, não é isso? Fazer o serviço bem feito, o seu dever de casa bem feito, cuidar do que é nosso e que, de certa forma, pertence ao mundo também, ainda que sejamos os responsáveis por gerir aquela riqueza tão importante. Bem, o Direito Sem Fronteiras de hoje chega ao fim. Eu agradeço muito a participação de Ana Carolina Barchetti,
presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, e também de Tatiana Cardoso Skeff, professora de Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.